Bom dia! Oi, Isa, bom dia! Bom dia, Sora. Oi, Sora, bom dia. Bom dia! Bom dia, Gi. Oi, Isa. Oi, a Melissa. É a Melissa. Bom dia, Júlia. Oi, Matheus, bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Oi, Fernando. Cadê ele? Sumiu? Oi, Ana, bom dia. Oi, Gu. Oi, Cavaline. Fernando, levanta dessa cama. Vamos? Estudar. E aí? Sua alegria? Vamos sentar, que tem exercício para fazer. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Sora. Bem? Sim. E abrindo aqui. Hoje nós vamos ver propagação do calor. Mais a tarefa. Então, vamos lá. Deixa eu abrindo aqui já. Sora, Oi, quem é Maria Vitória? Maria Vitória? Verdade. Ah, Sora, sou eu. É que minha irmã usou o mesmo computador. Aí eu vou colocar aqui, calma aí. Ah, Eu quem? É o Edmar. Edmar. É que minha irmã usa o mesmo computador. O nome dela é Maria Vitória. Entendi. Não tem problema, pode deixar, Maria Vitória. É que a gente achou que era aluno novo. Nossa, eu também achei. Não tem problema não, Edmar, pode deixar. Então vamos lá, todo mundo se achegando. Primeira aula do dia hoje ou não? Não, segunda, Sora. Segunda? Ou começaram cedo hoje? É. Aí sim, hein? Aí até 1 hora com aula. Foi às 8, Sora, a Muito primeira aula. bom. Nossa, foi cedo, começou cedo então, hoje, ué. É isso aí. Página 9. Vou voltar um pouquinho na página 9, a propagação do calor. Eu pedi para vocês adiantarem algumas atividades, né? Vamos ver o que saiu aí. Página 9. Muito feliz, hein? Desliga o microfone, gente. De foi embora e a saudade no meu peito. Cantou. Então vamos lá. Liga aí os microfones, muta eles. Vamos começar. Item 6.4, propagação do calor. Pessoal, vou voltar um pouquinho, né? Que eu pedi para vocês fazerem algumas atividades. A gente vai fazer novamente. Nós vamos voltar, né? Para quem não fez e tudo mais. E aí a gente vai lembrando de mais algumas coisas aí, ok? Então vamos lá. Quem ainda está com o microfone ligado aí? Dá uma mutadinha. Que qualquer barulhinho Milena. já dá uma interferência. Isso. Vocês podem ligar quando vocês quiserem, na hora de falar. A hora que vocês quiserem responder, pode levantar. Júlia, pode falar. Você levantou a mão? Foi sem querer, ou Sora, desculpa aí. Ah, tá bom. Então tá bom. Então vamos lá, propagação do calor. Nós estávamos falando sobre temperatura, que é o estado de agitação das moléculas, e depois nós entramos no conceito de calor.
e aí nós chegamos num acordo que calor é uma energia térmica em trânsito, né? Ela passa sempre de quem está mais quente para o mais frio. Então, ela sempre vai passar esse calor do quente para o mais frio. Então, se eu tiver quentinha e for lá fora no vento, lá fora tá frio. Então, eu vou perder o calor do meu corpo para o ambiente. Se, por exemplo, eu colocar uma barra, a gente viu bastante isso, né, na aula passada. Se eu colocar uma barra de ferro do lado de uma outra barra de ferro, uma tiver mais quente que a outra, que tiver mais quente vai ceder calor, e a tendência é que essas temperaturas chegam no equilíbrio. Tudo bem? Deixa eu ver quem está falando tanto aqui no bate-papo. Não é nada, é só bom dia. Tá bom. Então, presta atenção agora. Larga esse bate-papo de lado. Depois a gente bate papo. Então, lembrando, quem não escreveu aí, escreva, tá? Calor, então, é energia térmica em trânsito. Sempre vai do mais quente para o mais frio. Se aqui tiver 30 graus e aqui 10 graus, então vai do mais quente para o mais frio. Para quê? Para que eles possam entrar num equilíbrio. Então, equilíbrio do quê? De temperatura. Então, é importante que vocês guardem isso daqui, tá? Essa parte aqui, deixa eu abrir a tela para vocês verem bem grandão. Então, olha só. Calor é energia térmica em trânsito. Sempre vai do mais quente para o mais frio. Então, aqui, se eu tenho 30 graus e lá 10, eu vou ceder calor para o mais frio, né? Para quê? Para que isso tende a chegar num equilíbrio. O ambiente tenta fazer com que isso entre em equilíbrio. Mas, às vezes, não chega a equilíbrio nenhum. Às vezes, pode acontecer de estar tão frio lá fora que eu vou para lá, eu vou perdendo calor para o ambiente, vou perdendo, e aí o frio é tão grande que eu perco todo o meu calor para o ambiente. E aí pode acontecer casos, né, de infelizmente pessoas que moram na rua e não tem como se esquentar, às vezes um frio muito intenso, ela começa a perder calor para o ambiente e ela morre de frio, né? Ela perde todo o calor tentando equilibrar o frio do ambiente, tudo bem? E aí ela morre e não faz esse processo, porque o frio é muito intenso. E a blusa que a gente coloca, a roupa de frio que a gente coloca, é para quê? Para não deixar esse calor sair do nosso corpo, tá? Então, é isso. Essa parte vocês escreveram aí, importante. Na sala de aula, aí ó, suas experiências. Tirando os corpos que produzem calor, como os nossos, ou o que estamos tocando e eventualmente as lâmpadas acesas, os objetos de uma maneira geral, devem estar na mesma temperatura. Coloque uma de suas mãos na parte de metal. Ah, vocês já fizeram isso, né? Já ou não? Já, né? Aí a gente perguntou, as temperaturas são iguais? Sim, a temperatura vai ser a mesma, né? Mas a sensação térmica, ela é mais fria no metal. Por quê? Porque o metal é um bom condutor de calor, tá? Então, acho que vocês já responderam essa. É o 7º C que não fez ainda. Eu confundi. Então, as temperaturas devem estar iguais. E aí, essa falsa impressão de que o metal ele está mais frio é por conta de que ele é um bom condutor, tá? Então, ele conduz calor e energia bem rapidamente. Aí, nós falamos de condução térmica. Tem 3 tipos de condução. Aquela condução que passa por transferência,
Então, de um corpo para o outro. Convecção e radiação. Então, olha só, nós temos 3 tipos. Aqui é o celular, pode dar. Pode dar. Nós temos os 3 tipos, vai, vamos lá. Quais são eles mesmo? Condução, convecção e radiação. Esses são os 3 modos que nós podemos passar o calor, né, de um corpo para o outro. A gente chama isso de transferência, né? Transferência de calor. Então, quando eu coloco uma barra de ferro do lado da outra barra, e aí uma barra cede calor para outra, é por condução. Por que condução? Porque fica uma do lado da outra, a que está mais quente manda para o mais frio. É igual quando a gente acende o fogo e coloca lá se a gente colocar alguma coisa para esquentar no fogo. Como que vamos supor, pão, né? Vocês, não sei se vocês já fizeram isso, mas às vezes quando o pão tá eu gosto, quando o pão tá mais murchinho, eu ponho um garfo assim no pão e ponho no fogo. Aí na hora que eu coloco no fogo, eu vou girando o garfo assim, só para dar uma tostadinha no pão por fora. Então, o que acontece? Sora, minha avó faz a mesma coisa. Sua avó faz? Aí, o que acontece? Aquele calor do fogo esquenta o pão. Como eu estou propagando o calor, né? Como eu estou usando 2 corpos para esquentar, então nós estamos falando de condução. O fogo está esquentando o pão. Uma barra de ferro esquenta a outra, sempre assim, tá? Então, condução é uma transferência de calor, e essa transferência, né, de calor, ela é bem simples assim, né? As moléculas vai de um lado para o outro, sem problema nenhum, condução. Aí na página 10, tem um retângulo bem pequenininho, tá assim, ó. No retângulo a seguir, faça um esquema que demonstre o processo de condução térmica. Vocês desenharam? Vocês podem desenhar as barrinhas de ferro. Não esqueçam de colocar as moléculas em vermelho, tá? As moléculas. Aí a gente está falando dos átomos. E uma coisa importante nesse desenho desse retângulo aí, pequenininho, é a temperatura. Então, se a minha flecha tá para lá, é porque esse daqui tá mais quente que esse. Então, coloco uma temperatura aqui, por exemplo, de 30 graus e a outra aqui de 10 graus, como o exemplo que tem na apostila de vocês. Então, de 30 graus, que tá mais quente, tá mandando calor para de 10 graus, que tá mais fria. Então, nesse desenho, vocês precisam colocar um corpo do lado do outro, as moléculas, uma flechinha mostrando para onde está indo o calor e as temperaturas. Tudo bem? Eu acho Júlia que esse a gente fez? já fez também. Oi, Cavalinho? A gente já fez esse também. Isso, mas eu deixei para vocês fazerem em casa, né? A gente comentou, conversou, mas já fizeram? Muito bem, a Júlia mostrou aí. Põe na tela para mim, quero ver os desenhos de vocês. Deixa eu ver se está certinho. Ô, Sora, o único que a gente não fez é a partir da página 11, um para baixo, que você mandou de dever. Ah, tá bom. Eu vou olhar. Muito bem. Pintem. Quem não pintou aí, bem bonito. Muito bom. Então, esse aí a gente, né, já tinha feito. Convecção. A convecção é aquele exemplo clássico do ovo, né? Que a gente viu o ano passado, que
vai girando, né, as correntes de convecção. A convecção, para ela acontecer, eu preciso estar em um meio líquido. Além de um meio líquido ou um meio gasoso. E aí, esse gasoso, nós estamos falando do ar. Ar quente, ar frio, tá? Água quente, água fria. Então, os líquidos se propagam, tá? Por correntes de convecção. Por isso que os ar-condicionados são colocados, né, em cima, né? Aquecedores devem ficar embaixo, né? Porque é quente, mas o ar-condicionado é frio em cima. O congelador, né? Que fica na geladeira, o freezer fica em cima. Existe aquelas geladeiras que são inversas, mas aí ela tem uma tecnologia diferente. De um modo geral, os freezers ficam em cima, na parte superior. Por quê? Professora, Por conta das o meu correntes fica de do convecção. lado. Mas aí são Fica tecnologias diferentes, tá? Que o homem criou para deixar diferente, vamos dizer assim, né? Atrair o público para vender, né? Então, olha que geladeira diferente, o freezer é do lado. Olha essa que diferente é embaixo, legal, né? Bacana. Então, assim, mas o ideal é em cima. O ar frio, né? Geralmente ele desce e o ar quente sobe por correntes de convecção, tá? Depois, aí tinha para vocês fazerem o desenho. Vocês fizeram? Deixa eu ver. Senhora, você disse que não precisava fazer o desenho. Não, o que vocês fizeram? Escreveram? É. O que você colocou aí, Melissa? Eu coloquei, a areia possui calor específico bem menor que a água, o que faz com que se aqueça mais rapidamente durante o dia e se resfrie mais rapidamente à noite. Isso, exatamente. Então, como a água e a areia têm calor específicos distintos, né, diferentes, então elas aquecem e resfriam de maneiras diferentes, né? Como a água, ela é uma das substâncias que tem mais calor específico, né? A gente viu na tabela lá na apostila de vocês. Então, ela tem mais calor, né? Ela tem aquela... Significa que a condução dela é muito maior, né? O calor latente dela vai ser maior. O calor específico também, sensível. E no caso da areia, ela esquenta muito rápido, mas ela perde calor muito rápido também, tá? Não podem colocar com as palavras de vocês, não necessariamente precisa colocar igualzinho da Melissa. Mais alguém? Quem não fez? Você ditou essa daqui? Eu ditei? Ótimo. Uhum. Então, acho que vocês estão mais adiantados, então. Ótimo, isso é bom. Radiação térmica. A radiação é a transferência de calor que pode ocorrer mesmo na ausência de um meio físico. Então, o que significa isso? Coloquem aí, ó. A radiação vai acontecer na ausência de um meio físico. Isso é importante. Então, assim, eu não tenho um corpo, eu não tenho uma barra, eu não tenho água, eu não tenho gás, eu estou falando de radiação. E aí, nesse caso, quando a gente fala, né, da radiação, nós estamos falando do processo de transmissão de calor que ocorre por ondas eletromagnéticas, né, ondas de calor, né? E aí eles permitem a passagem dessas ondas de calor. O ar atmosférico, por exemplo, permite essa passagem. Uma parede, né, de alvenaria, a parede das nossas casas, já não permite isso, né? Ele não consegue fazer essa propagação. Por isso que quando a gente acorda, lá fora tá frio e aqui dentro de casa tá calor. Conforme vai passando o dia, o sol vai aquecendo a parede. Mas isso leva um tempão para acontecer, né? O meu é ao contrário. A minha casa é ao contrário.
dentro de casa é meio frio e lá fora é mais quente. Então, mas a sua casa não deve bater sol uma boa parte do dia, né? Porque o que Minha também, acontece? Sora. Quando A a minha é casa igual a da bate, Maria. quando a casa bate sol durante o dia, né? Quando você tem uma propagação do calor durante o dia, o que acontece? A parte de fora da casa vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. Aquece as paredes e deixa a casa um pouquinho mais fria. Quando vem a noite, a tendência é o quê? A casa perder calor para o ambiente que está mais frio, certo? Por condução. Então, ele começa a perder esse calor. Agora, se a casa não foi aquecida durante o dia, quando chega à noite, ela está fria. E aí, no outro dia, ela continua fria. Por que ela fica fria o tempo todo? Porque a quantidade de calor que ela recebe é muito menor do que deveria, né? Ou porque aonde ela é construída não bate sol, ou porque tem casas maiores do lado, e aí não permite que o sol, a radiação, né, chegue até a casa. Então, tem uma série de coisas. Sora, Oi, a Isabela Valéria tá com a mão levantada. Sora, oi. e, por Quando exemplo, uma casa que é vocês feita quiserem de... falar, pode abrir o microfone e falar, tá? Ah, Porque eu não tenho a visão de todos. Como eu vi que você estava falando, eu não quis interromper. Não estão, mas aí a hora que eu parar de falar, vocês já podem abrir o microfone e falar. Por quê? Porque eu não tenho a visão de todos. A não ser que vocês levantem a mão, aquela mãozinha virtual. A mãozinha virtual, quando vocês levantam, aí aparece para mim, um fulano levantou a mão. Aí eu sei que você está querendo falar, tá? Mas se não, pode abrir o microfone, não tem problema não, tá? Pode falar, Isa. Ô, Sora, por exemplo, uma casa que é feita de drywall, sabe, de madeira, assim, ela esquenta de uma forma diferente do que tijolo? Sim, esquenta. Por que que ela esquenta de maneiras diferentes? Porque é aquilo que a gente falou. Como ela é feita de outro material, cada um dos materiais tem um valor de calor específico, lembra? Então, eu não sei te dizer com precisão qual é o valor específico de uma madeira, qual o valor específico de um drywall, qual o valor específico de uma alvenaria, mas eu acredito que o valor específico, né, da madeira é maior do que da alvenaria, né, do que do cimento. O cimento ele é um pouco mais frio, né? Então são valores específicos diferentes. Então, Tá? se você tem uma casa feita, por exemplo, de drywall, né, e bate sol na sua casa, ela tem mais tendência de se esquentar mais rápido? Sim. As paredes são mais finas, né? As paredes são mais finas, as paredes são bem menos espessas, quanto mais... Porque assim, a de alvenaria você tem o tijolo, você tem o reboque e às vezes você tem ainda a pintura. Tem pinturas hoje em dia que até segura o calor, né? Então são calores específicos distintos, tá? Você quer falar alguma coisa, Maria Clara? Não? Então é isso, pessoal. Isso aqui é importante, tá? Então, condução por transferência, do mais quente para o mais frio. Convecção vai acontecer em líquidos e gases, né? O ar quente, ar frio. O líquido, né? As correntes de convecção da água, quando a gente coloca um ovo para esquentar. E o processo de radiação. Para de falar no chat. Por que vocês estão com essa bobeira? O que é Y? A cada coisa, hein? Presta atenção. Cada vez que vocês escrevem, aparece para mim que vocês estão escrevendo. Eu acho que é pergunta. E aqui, a radiação, a ausência de um meio físico. Aqui vai ser por ondas eletromagnéticas, tá? Então, isso aqui é muito importante. Vocês vão ver que os exercícios que tem lá no Moodle da semana 3, que é dessa semana, ele está muito em cima
dessas correntes de convecção aqui, desse processo de transferência de calor, condução de calor por radiação, tá? Escreveram? Tudo bem? Então, vamos continuar. Muito bem. Agora é sua vez. O isopor é formado por finíssimas bolsas de material plástico que contém ar. Por que o isopor é um bom isolante térmico? Ô, Sônia, Por quê, gente? O que vocês colocaram? Oi. eu coloquei que é porque o ar é um isolante térmico, só que deve ter... eu coloquei isso, só que eu não sei se tá certo. É isso mesmo, Melissa. O ar, ele é um ótimo isolante térmico, né? Então, como o isopor, ele tem várias, ele é meio, vamos dizer assim, passa muitas moléculas de ar dentro dele, né? Então, o ar é um bom isolante térmico. Então, por que o isopor é formado por finíssimas bolsas que contém ar? Por que o isopor é um bom isolante térmico? Porque o ar é um isolante térmico. Pode colocar aí. Primeira questão. Sora, eu também tinha colocado isso. Muito bem. Porque o ar é um isolante térmico. Lembrando, depois que eu terminar de corrigir, nós vamos colocar aqui. Tudo que é muito próximo ao metal, né? Metal, aço, alumínio, prata, ouro, tudo que é muito próximo ao metal, né? É um bom condutor de calor, tá? É um bom condutor de calor. Então, na hora que você coloca, você já sente aquela transferência de calor vai ser muito mais rápida. Se eu colocar, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, de lata, e uma garrafa de vidro no congelador para gelar, a sensação, a hora que eu for pegar as duas, qual que é a sensação de que está mais gelada? Qual vai ser? Do alumínio, Sora? A lata. A hora que você colocar a mão na lata, você vai sentir que ela tá mais gelada do que o vidro. Mas, na verdade, a temperatura está a mesma. A diferença é que o metal, o alumínio, é um ótimo condutor de calor. Então, a hora que você põe a mão, o seu calor já começa a perder para a lata, tá? Então, assim, a hora que você, num dia muito quente, se você tirar a latinha... Se você tirar a latinha do congelador e ficar segurando a latinha para beber o refrigerante vai esquentar muito rápido. Muito mais rápido do que no vidro. Porque a latinha vai começar a puxar o seu calor da mão e vai esquentar o refrigerante. Então, a temperatura é a mesma. O que muda? A sensação térmica, tá? Então, nós vamos ver no finalzinho dessa aula... a questão está falando exatamente isso, a 2, ó. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante. São mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador, com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. É correto afirmar que... O que vocês colocaram? Letra D. Letra D. A garrafa e a lata estão com a mesma temperatura. A sensação é devido ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior do que a de vidro. Certo? Então, a temperatura é a mesma. O congelador é um só, tá? Pode falar. Eu tava pensando, quando a gente tava falando sobre condução térmica, e eu lembrei do filme Titanic. Eu não sei se faz muito sentido, mas na hora que o Jack tá na água, ele meio que ele perde o calor dele pra água e aí ele morre de tanto frio. Seria mais ou menos isso? Exatamente.
Não é mais ou menos, não é mais ou menos, não. É isso, né? Ele foi perdendo todo o calor para aquela água gelada, né? E aí, ele perdendo esse calor todo para água gelada, ele morreu de frio, tá? Caramba, Pode Júlia. falar, Cavaline. Então, se eu pegar um termômetro, colocar na lata e no vidro, vai ser a mesma temperatura? Só é a sensação Colocar onde? na lata e no vidro. Isso, dentro. Se você colocar o termômetro dentro do líquido, a temperatura deles vai estar iguais. Vão estar iguais, Ah, tá. tá? O líquido tem a mesma temperatura, tá? Eles foram colocados no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Então, eles receberam aquele frio e por igual. A condutividade é que vai mudar. Então, vamos supor que eu e você. Aí você fala assim para mim, professora, você quer latinha ou você quer na garrafinha? Aí eu falo assim, eu quero na garrafinha. Aí você me dá uma garrafa e você toma na latinha. Se você ficar colocando na mão na latinha toda hora, né? Ou ficar segurando na mão, a minha coca vai ficar mais gelada que a sua. Por quê? Porque a sua vai perder mais calor rapidamente para o seu corpo, certo? Então, você vai perdendo calor. Mas a temperatura não muda, é igual, beleza? Então, é por isso que geralmente colocam um isopor em volta da lata. Isso, exatamente. Porque o isopor é um excelente isolante. Então, a hora que eu coloco minha mão no isopor da latinha, eu não deixo que a latinha, que é um ótimo condutor, puxe o quê? O meu calor. E aí a temperatura se mantém por mais tempo, por um longo tempo. Beleza? Doutora, 3. Oi. sabe quando... Sabe a madeira, você falou que passa uma quantidade, tipo, é um bom condutor, né? Não muito. Não, a madeira não é. Não, ela é... Por isso que... A madeira não é um bom condutor. É que ela é melhor do que a alvenaria. Mas isso não significa que ela também é um bom condutor, tá? Mas eu tô falando, então, é bom que seja um palito no sorvete, porque não derrete tão rápido? Isso, exatamente, porque não é um bom condutor, né? Então, quando você tem aí o palito dentro do sorvete, ele é madeira, então ele não vai puxar calor do sorvete, tá? É isso aí. Vamos continuar. Num artigo de propaganda, ouvisse o seguinte diálogo. Toque, toque, toque. Quem bate? É o frio. E no final eram cantados os seguintes versos. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. É na Pernambucana. Lá, 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 lá. Que comentário você tem a fazer sobre a veracidade física dessa propaganda? Os cobertores por si só não esquentam, certo, gente? Porque eles não geram energia, certo? Não geram. O que os cobertores fazem é o quê? Eles retêm a energia produzida pelo nosso corpo. Então, ele não deixa que nós percamos calor para o ambiente. É igual a blusa de frio. Quem quer ler? Eu Pode ler, Júlia. coloquei assim: os cobertores nos protegem como uma barreira para impedir que o calor se perca. Isso, exatamente. Então, que comentário você tem a fazer sobre a veracidade física dessa propaganda? Essa propaganda é uma propaganda mentirosa, porque não é o cobertor, né, que vai esquentar. Ele não produz energia. Ele só é uma barreira. Tudo bem? Escreveram aí?
4. Qual a aplicação prática dos materiais que são isolantes térmicos? Então, assim, os isolantes térmicos é para não propagar o calor, certo? Para que esse calor se mantenha. Então, é muito usado onde esses isolantes? Nas nossas casas. Então, por isso que quando a gente vai construir, quando você vai construir uma casa, quando você vai construir qualquer coisa que você queira, você deve procurar um engenheiro, porque o engenheiro, ele sabe tudo isso. Então, se você falar assim para ele, olha, eu quero uma casa mais quente. Olha, eu quero uma casa mais fria. Olha, eu quero uma casa onde os meus quartos não sejam muito quentes, mas eu gosto, assim, na sala, na cozinha, um pouquinho mais quente. Então, assim, quando você dá essas dicas pro engenheiro, na hora dele fazer a planta da sua casa, ele vai colocar os quartos, ele vai ver onde é que bate sol, onde é que tem mais sol, ele vai ver onde o sol nasce, onde o sol se põe, e aí ele vai trabalhar em cima do teu terreno a tua casa. E os materiais que ele vai usar para construir a sua casa vai fazer a diferença. Se você quer uma casa mais fria ou mais quente, certo? Então, às vezes, a gente tem que deixar tudo isso muito claro para o engenheiro para que você goste da sua casa quando ela ficar pronta, tá? Nem para ela ficar como se fosse um forno e nem para ela ficar muito fria. Então, nas nossas residências, quando a gente vai armazenar algum alimento, né? Então, vou colocar um alimento na geladeira, certo? Então, o que é melhor eu colocar meu alimento? Num pote de vidro. O pote de plástico, ele não é um bom condutor. Então, o que acontece? Quando você coloca num pote de plástico o alimento, ele não vai ficar tão gelado, tá? Você colocar na geladeira, ele não vai ficar tão gelado. Então, ele vai demorar mais tempo para conduzir isso. Agora, se eu quero colocar um sorvete na geladeira, então o que eu faço? Eu coloco ele num pote de plástico. Por quê? Porque o sorvete vai congelar e na hora que eu tirar aquele plástico da geladeira para consumir o sorvete, ele não vai perder calor rapidamente para o ambiente. Por quê? Porque o plástico não é um bom condutor, certo? Então, depende do que você vai fazer, ok? Então, na questão 4, vocês vão colocar nas nossas casas, no armazenamento de alimentos. Alguém colocou algum diferente? Não? 5. Por que a serragem é melhor isolante térmico que a madeira? Porque a serragem é o pozinho, certo? Então, a quantidade de ar existente na serragem é muito maior do que na madeira, certo? Alguém quer ler? Fez diferente? Estão acompanhando? Ô, Flora, eu tinha feito diferente. Só que Então, não sei se está errado. Eu coloquei porque a serragem tem uma menor condução de energia. Ah, entendi. Mas aí você acabou dizendo que realmente você só confirmou, né? Mas aqui tá perguntando por quê. Ela tem maior quantidade de ar, né, do que a madeira. Por isso que ela é um bom condutor. Por causa da quantidade de ar. Então, arruma aí. 6. No mesmo ambiente, se você tocar um objeto metálico com uma mão e um objeto de madeira com a outra, vai sentir que o primeiro está mais frio do que o segundo. Como você explica esse fenômeno se os dois objetos estão no mesmo ambiente e, portanto, na mesma temperatura? Porque o metal é melhor condutor do que a madeira. Muito bem. Então, o metal é melhor condutor do que
A madeira. Certo? Muito bom. 7. Porque as panelas, em geral, têm seus cabos metálicos revestidos com madeira ou plástico? Porque a madeira e o plástico são isolantes térmicos, para a gente não queimar a mão, né? Então, imagina o fogo mandando condutividade, né? Vai ficar tudo quente. Aí, a hora que chega no cabo, ele é de plástico. Por quê? Para quando você for colocar a mão, não queimar a mão. Mas se for um plástico fino, vai esquentar. Alguém aqui já foi pegar uma caneca na mão com um cabo de plástico e mesmo assim ela estava quente? Porque geralmente os cabos das canecas, elas são com uma quantidade de plástico menor do que de uma panela. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Coloca um pouquinho a mão assim, porque senão todo aquele calor da panela, que está mais quente do que a sua mão, gente, nós somos excelentes condutores de calor. A hora que a sua mão coloca no plástico quente, vem todo o calor para sua mão e queima a mão, tá? Fala, Cavalinho. Tem uma panela aqui em casa que o cabo dela é de ferro mesmo, né? Fui pegar o estrogonofe lá todo felizão, queimei minha mão. Queima mesmo. Porque eles são ótimos condutores de calor. Aí você tá pegando no metal, ele vem, que é uma... Ixi, vem com tudo. E queima mesmo, tá? Ô, senhora! Oi. Mas por que eles fazem só com metal e não põem alguma coisa pra não... Porque queimar? na verdade o povo, né? As pessoas, elas vão muito atrás do consumo de coisas que elas acham bonitas e não necessariamente práticas, né? Então, você pega uma panela que ela é todinha de inox, bonitona, aí você vai colocar um cabo de plástico nela, vai ficar feia. Aí, o que eles fazem? Eles não fazem porque vai ficar feia, mas ao mesmo tempo ela não é uma panela prática, né? O meu pai falou que normalmente elas são usadas mais para forno. Mas mesmo assim, a hora que você vai pegar do forno, você tem que proteger sua mão, né? Então, e aí o forno pode esquentar o cabo da madeira e pegar fogo, se for de plástico, certo? Então, quando a gente vai colocar alguma coisa no forno, não pode ter plástico, senão o calor do forno vai derreter o plástico, pode pegar fogo. Então, são coisas diferentes, né? 8. Um aparelho de refrigeração de ar deve ser instalado em local alto ou baixo, num escritório. Um aparelho de refrigeração deve ficar no alto. E um aquecedor? Baixo. Por quê? Devido às correntes de convecção. Então, as correntes de convecção são importantes no processo. Clarinho. As correntes de convecção são importantes no processo da propagação do calor pelo ar. Então, o ar frio desce e o quente sobe. Fala, Gu. Você pode repetir, por favor, que eu não consegui pegar. Você coloca assim, ó. O refrigerador no alto. Vou escrever aqui. O refrigerador no alto. O aquecedor no baixo. Por quê?
devido às correntes de convecção. Obrigada, senhora. Nada. Também ele vai estudando agora. Lembrando que o ar frio desce e o quente sobe. Certo? Então, eu coloco o aquecedor no chão e aí ele aquece todo o ambiente. Eu coloco o ar-condicionado em cima e aí o frio desce e resfria o meu ambiente. Ok? Vamos a 9. Qual a diferença entre convecção e condução? A condução é em materiais sólidos. Pode apagar, Gu? Pode, senhora. Então, vamos lá. Condução, a 9. A condução ocorre por materiais sólidos. E a gente viu as barras de ferro, quando a gente toca algum objeto, né? Sempre assim. Já a convecção, ela vai acontecer em líquidos e gases. No caso aí, a gente vai falar muito do ar, né? Tudo bem? Essa é a 9. Como se dá a propagação do calor do Sol até a Terra? E se entre esses astros, não existe meio material? Ora, Oi, o Mark fez uma pergunta no chat. eu já vou olhar. Tá sem microfone? Vamos ver. Não era mais fácil colocar o ar-condicionado no onde? No chá? Acho que ele queria falar no chão. Então, eu acho que ele quis falar. No chão. No chão. Não era mais fácil colocar o ar-condicionado no chão, porque já tá tudo frio? Não, porque se eu colocar o ar-condicionado no chão, aquele ar frio vai sair ali pelo buraco do ar-condicionado e vai ficar no chão. E aí, se eu tô em cima, eu tô aqui na minha mesa, no escritório, vai ficar só o meu pé gelado. O meu corpo não vai ficar gelado, nem a cama, não pode. Então, eu tenho que colocar o ar-condicionado em cima para ele mandar o frio para baixo. Quando ele vai mandando o frio para baixo, ele empurra o quente para cima. E aí, a hora que ele empurra o quente para cima, ele entra em contato com o ar-condicionado, fica gelado. E ele empurra de novo. E aí, a convecção vai acontecendo, tá? Até que eu fico com uma temperatura no ambiente todo mais geladinha. Por isso que quando você liga o ar-condicionado, ainda está calor. Mas depois de alguns minutos, o ambiente já fica legal. Por quê? Porque a hora que o ar frio desce, ele empurra o quente para cima. E aí, a hora que ele empurra o quente, ele entra em contato com o ar-condicionado, ele resfria e desce até o ambiente ficar geladinho. Depois de um tempo, pode até diminuir o ar e aí só manter uma temperatura do jeito que você quer. Então, você liga o ar lá nos 18 graus, deixa gelar. A hora que gelar, você volta para os 25. E aí, 25, 23, e aí ele vai ficar numa temperatura ok. Certo? Então, se eu colocar no chão o ar frio, o quente não vai subir. E aí, meu filho, imagina você andando, o seu pé tudo gelado e suando em cima. Não ia rolar, né? Como se dá a propagação do calor do Sol até a Terra? Entre esses astros não existe meio material? Se não existe meio material, nós estamos falando de propagação por radiação. Oi. Pode falar. Professora, Oi. no espaço não tem oxigênio, né?
Não, tem. Vai diminuindo, né? Mas no espaço não. E como que o Sol pega fogo no espaço? E são outros processos, né? Porque, na verdade, quando você leva uma nave espacial, você leva oxigênio na nave, né? Porque senão os caras morrem. Ô, Sora, Oi. qual que é a resposta? Aqui, ó. Radiação. Tem livros que vai trazer isso como irradiação. Os dois termos estão corretos, tá? Então, lá vai passar por radiação ou irradiação, porque não usa um meio material. É por ondas eletromagnéticas, né? Então, é diferente do que a gente está acostumado a propagar, né? O calor ou por convecção ou condução. Aqui não, aqui nós vamos falar de radiação, nós vamos falar de ondas, né? Então, não tem um meio material. É a ausência que a gente fala do meio físico. A ausência do meio físico. Vocês já escreveram isso, mas escrevam aí na apostila de vocês. Então, pessoal, tudo que é voltado para a parte metálica, tá? É um bom condutor de calor. Tudo que é voltado para o plástico, isopor, o vidro é menos do que o aço, né? Aí eles vão ser chamados de isolantes térmicos. Então, aí é só pensar no nosso dia a dia. A panela que tem um cabo de madeira ou um cabo de plástico, né? Antigamente, as panelas tinham cabo de madeira. Hoje, elas já têm, a maior parte delas tem cabo de plástico, porque o plástico é melhor isolante que a madeira. Mas isso não significa que a madeira também não é, entenderam? Os dois são, só que dependendo da quantidade de calor específico, vai mudar a condutividade para o mais e o menos. Tudo bem, gente? Sabe cerâmica, porcelana, essas coisas? Também é isolante térmico, tá? Plástico, madeira, cerâmica, isopor, são excelentes isolantes. Então, a cerâmica, se vocês olharem para os postes de energia, vocês vão ver assim nos postes um negocinho, parece um bonequinho, que separa, né, que traz a condutividade para dentro das nossas casas. Os mais novos, eles são de cerâmica, eles são de porcelana. Por quê? Porque são isolantes. Senão o cara vai vir ligar a energia, colocar a mão no negócio, vai conduzir, aí ele leva choque, né? Então, essa condução também é importante, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Era para vocês fazerem também a tarefa de número 8, certo? Mas o nosso tempo já deu, não vai dar tempo de corrigir. Eu posso, em vez de corrigir por aqui, mandar para vocês a correção na agenda, Edu? Pode. Pode, Sora, não tem problema nenhum. Pode. Pode. Se vocês, depois da correção, aí vocês copiam ou vejam lá o que vocês erraram. Se caso ficar alguma dúvida dessa tarefa, aí na próxima semana vocês me perguntam, tá? Ó, mandei a correção. Ficou dúvida? Tem alguma questão que vocês queiram comentar e tudo mais? Aí a gente corrige. Então, eu vou dar um print na minha apostila. Morreu. Vou dar um print na minha apostila das 2 páginas e vou enviar, tá? Alguma dúvida? Não, Alguma Sora. pergunta? Não, Sora, tá de boa. Então, assim, Tá muito não deixa... Cadê o Felipe? Não tá aqui hoje? Desligou a câmera, eu acho. Eu acho que ele tá falando. É o Debo Nelson. É o Debonelson. 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 Aí, Sora, ele apareceu.
Oi, Fê. Foi engraçado esse nome, Sura. Científico só falta também. Então, olha só, pessoal. Então, façam as correções. Eu vou mandar pela agenda Edu, tá? É bom, né? E façam, por favor, já respondam lá no Moodle as A questões. prova. Isso, da semana 3. Eu já Combinado? sei, senhora. Então, beijo. Tchau, Fiquem com Sura. Deus. Tchau, senhora. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom fim de semana. Pra você também, Você senhora. também, Sura. Beijo. Com Deus.